Oi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu discuto temas importantes relacionados à área de endocrinologia e metabologia nessa jornada rumo à prova de especialista. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão de conduta em nódulo tireoidiano. Meu nome é doutora Nayana Grunov. Vamos começar. Essa é uma questão muito legal. Caso clínico. Adoro. Vamos lá. Mulher, 57 anos, ela foi encaminhada ao endocrinologista para avaliar o ultrassom de tireoide. A paciente nega quaisquer sintomas e não apresenta comorbidades. Ela nega antecedente familiar conhecido de tireoidopatia ou de câncer de tireoide. Exames laboratoriais mostram valores de TSH e T4 livre normais. O que essa paciente apresentou no ultrassom de tireoide com Doppler colorido? Primeiro ponto, um nódulo sólido hipoecogênico de contorno regular, ovalado, sem microcalcificações, localizado no terço inferior do lobo direito, medindo 1,8 por 1,4 por 1,4 centímetros, com fluxo periférico e central no Doppler. Segundo ponto mostrado no ultrassom, um nódulo misto de contorno regular, predominantemente cístico, contendo pequena área sólida hipoecogênica. Esse segundo nódulo estava localizado no terço superior do lobo esquerdo e tinha as seguintes medidas: 0,8 por 0,8 por 0,7, com um fluxo periférico no Doppler. O restante do parênquima tireoidiano apresentava ecotextura fina e discretamente heterogênea, apresentando discreto aumento da vascularização no Doppler, mais evidente à esquerda. O volume total da glândula, 6 cm3, ausência de linfadenomegalias cervicais. Esse é o caso clínico da paciente e esse é o ultrassom. Agora, qual é a pergunta? Avaliando esse ultrassom, ele evidenciou nódulo sólido hipoecogênico, contorno regular no lobo direito e um nódulo misto de contorno regular, predominantemente cístico, em lobo esquerdo. O restante do parênquima tireoidiano com uma ecotextura fina, discretamente heterogênea. O que essa questão quer saber para essa paciente, essa mulher, 57 anos? O resultado da punção aspirativa com agulha fina da PAF, que foi feita no nódulo do lobo direito, foi compatível com Bethesda 2. Qual que é a melhor conduta nesse caso? Aqui ele já foi bem bonzinho e já deu qual que é a primeira conduta, que é solicitar a PAF do nódulo do lobo direito. Essa punção ela foi compatível com o Bethesda 2. Qual seria a melhor conduta na orientação e no caso clínico desta paciente? Vamos ver as alternativas. A. Realizar a terapia de supressão com levotiroxina para redução do tamanho do nódulo tireoidiano e redução da transformação maligna. B. Solicitar PAF do nódulo tireoidiano do lobo esquerdo guiada por ultrassom. C. Indicar lobectomia direita ou tireoidectomia subtotal. Ou D. Observação clínica dos nódulos tireoidianos. Nenhum exame complementar é necessário no momento. Qual seria a afirmativa correta para essa questão e como fazer a análise desse caso clínico? Vamos lá, ponto a ponto. Em primeiro lugar, por que a alternativa A ela está errada? Aqui nós não temos a recomendação de fazer supressão com levotiroxina para redução do tamanho do nódulo, redução de transformação maligna. Quando a gente vai resolver qualquer caso clínico, e pensando nesse em específico, de nódulo, o que a gente tem que pensar? No histórico completo da paciente, nas comorbidades e depois a gente vai raciocinar em cima do ultrassom. E claro, antes de mais nada, considerar a função tireoidiana de base desta paciente. Aqui informações que chamam muito a atenção é que ela não tem comorbidades. Nenhuma, e nem comorbidades tireoidianas associadas, nem nela, nem na família dela. E isso é muito importante para a gente raciocinar no nódulo. Outro ponto que me chama muito a atenção, e ele é, acho que o passo principal da análise aqui. Essa paciente tem TSH e T4 livre normais. E por que isso é importante? Porque a investigação de um nódulo com alteração de TSH, ela é diferente. A gente não pode, por exemplo,
solicitar uma PAF para um paciente que tem nódulo e um TSH suprimido, eu tenho que investigar, eu tenho que ver quais são as provas de função, de atividade dessa glândula. Se esse nódulo ele é hiperfuncionante ou não, como que está o contexto da função tireoidiana neste caso. Só que no contexto atual desse caso, dessa paciente de 57 anos, ela tem TSH e T4 livre normais. Aí eu passo para avaliação do ultrassom de tireoide dela. Quando a gente olha o ultrassom, todas as características são importantes. Todas. Eu gosto de anotar todas, ter a tabelinha de todas, para sempre ter o comparativo, o acompanhamento desse paciente. Algumas coisas vão me chamar mais atenção e me facilitam o raciocínio num primeiro momento, ou na parte inicial da análise desses nódulos tireoidianos. Pronto. Na análise inicial desses nódulos tireoidianos. O que me chama atenção? Ecogenicidade e tamanho. Se a gente tiver que resumir, nossa, como eu vou começar o passo a passo de uma questão, eu vou avaliar todas as diretrizes, os guidelines da ATA, antes de fazer uma questão de nódulo tireoidiano, ATA, Associação Americana de Tireoide. Muita calma nessa hora. Como que a gente pode começar e dar o primeiro passo? Quais são as duas principais características que eu devo me ater num ultrassom de tireoide? Ecogenicidade e tamanho. São as características fundamentais que vão me guiar na análise desse nódulo e vão me permitir dizer se o nódulo tem recomendação de punção ou não. Então, nesse primeiro momento, isso é muito importante. Os nódulos que são hipoecogênicos, eles têm um potencial de malignidade maior. Quer dizer que eu tenho que ter um cuidado maior com esse tipo de nódulo. Os nódulos que têm um tamanho maior, também eles vão exigir um pouquinho mais da minha atenção. Nossa, quer dizer que se o nódulo for hipoecogênico e maiorzinho, é tudo maligno. Não, não funciona assim. Num primeiro momento, eu tenho que me ater a alguns detalhes. Eu tenho que saber o que mais me chama a atenção para ir investigando esse nódulo do paciente aos poucos. Então, primeiro passo, avaliar a ecogenicidade do nódulo e o tamanho. No caso dessa paciente, a análise do ultrassom, ela já foi feita. Por quê? Porque aqui já no enunciado da questão, eles falaram que foi feita a PAF desse nódulo do lobo direito. E essa punção, ela foi compatível com o Bethesda 2. O que é o Bethesda 2? Quando a gente avalia o nódulo no ultrassom, e esse nódulo tem uma recomendação de ser investigado, a gente é um passinho além. Nós vamos pedir a punção aspirativa com agulha fina. O resultado dessa punção vai me dizer o quão bonzinho é esse nódulo. De um jeito bem simples. O objetivo não é complicar, é a gente destrinchar o raciocínio por trás da avaliação do nódulo tireoidiano. Então, se a gente sabe o quão bonzinho é o nódulo, isso vai me determinar algumas condutas no que eu vou passar para o paciente, em como eu vou tratá-lo e como eu vou acompanhá-lo. Fundamental. O que é o Bethesda 2? É um nódulo benigno. Isso que significa Bethesda 2. E o Bethesda 1? O que significa? Bethesda 1 significa que a amostra foi indeterminada, tá? Só para a gente fazer um comentário. O objetivo dessa questão não é discutir todas as classificações de Bethesda, mas se o 2 é benigno, o que é o 1? O 1 é a amostra indeterminada. No caso dessa paciente, foi feita a PAF e foi compatível com Bethesda 2. É um nódulo bonzinho, benigno. O que a gente faz? O que a gente não faz está na letra A. Não tem indicação de fazer terapia de supressão com levotiroxina para reduzir tamanho do nódulo, redução de transformação maligna, não tem recomendação nenhuma. Tanto é que, além de não ter essa recomendação, TSH T4 livre da paciente não estavam normais, então não tem recomendação da gente iniciar o tratamento com levotiroxina aqui, nem num contexto normal, nem num contexto de nódulo. Perfeito? Agora vamos para B.